Dia, obrigada pela tua presença aqui. Bom dia, Carmen Sestari, prazer enorme estar aqui com você. Você que na minha juventude, no começo da minha fase adulta, sempre foi uma referência no jornalismo para mim. Obrigada, fico muito Marquinhos, feliz. bom dia. Bom dia. É prazer estar aqui com você. Meu pai foi vereador uma legislatura antes do seu pai. Sim, é verdade. Mas eu lembro muito bem que ele se dava muito bem, e o Benhur, meu velho amigo de guerra, várias lides políticas. Mandar um abraço inclusive pro teu pai. Verdade. Será dado, será dado. Janista histórico, né? Que tem uma memória, uma sagacidade. Tem. Benhur Ferreira, que é um ícone aí, inclusive referência para mim na política. Obrigado, doutor. Muito Tatão, você é empresário, né? Atua muito junto a sindicatos rurais, nesse meio rural, e conhece bastante essa realidade. E você é uma das pessoas que defendem bastante o produtor rural, como Muito. o empresário Todo o setor produtivo. todo o setor produtivo, né? Uma das áreas que está ganhando o reconhecimento pela importância que tem. Todas as áreas são importantes, mas a produção de comida, a produção de alimento é fundamental, porque sem comida a gente entra em guerra, né? Literalmente. Literalmente, é simples assim, né? Vide aí qualquer ameaça por exemplo, lembra da pandemia, né? Qualquer coisa, qualquer Correria no ameaça. supermercado, né? O povo vai para o supermercado para estocar comida, né? Então isso é emblemático demais. Quais são as suas preocupações? A gente está vindo aí de uma estiagem muito forte, uma quebra de safra muito grande na soja. A gente tem ameaça de geadas aí proximamente, embora a safra de milho, a safrinha, né, que é 78% da produção de milho do Brasil sai dessa época do ano, que é a conhecida safrinha, e que na verdade é a maior produção, né, de milho na safrinha, e ameaçada por geadas, né, frio, geada, tal. Quais são as suas preocupações? Você que lida diretamente com isso e que está encampando politicamente essa bandeira, né? Quais são as suas preocupações com relação a isso e o que o Estado precisa? Carmen, bom dia novamente, bom dia ouvintes da FM Capital. Bom, nos últimos anos, o Mato Grosso do Sul, apesar de ter feito a sua parte na produção agrícola e pecuária daqui do Estado, ele também tem sofrido no que diz respeito, por exemplo, à estiagem que você falou e geadas. O sul do estado, por exemplo, ali no Cone Sul, na região de Eldorado, Mundo Novo, foi onde existiu mais perdas, por exemplo, chegando a 60% de perdas naquela região. Por exemplo, uma área de soja colheu 27 sacas por hectare, o que é bem abaixo do padrão do estado. Neste caso, em relação às intempéries e etc., como é que a gente vai adivinhar se vai chover muito, se vai secar muito, se vai fazer frio, etc. Mas, de qualquer maneira, aí é que entra a política. Ela tem que ter instrumentos e ferramentas para ombrear o produtor rural. No que diz respeito, por exemplo, a financiamento de irrigação. Hoje é praticamente zero o financiamento de irrigação. E a irrigação ela serve para tudo. Ela serve tanto para estiagem quanto para geada. Por exemplo, para dissolver o gelo. E você não percebe uma movimentação, pelo menos neste atual cenário do Congresso Nacional, com exceção da ministra Tereza Cristina, que foi muito relevante nessa pauta nos últimos anos. Você não percebe a atuação dentro do Congresso Nacional para esse setor. Então, quando a gente levanta essa questão, ou vai adiante com essa bandeira, evidentemente com o apoio de diversas lideranças do agro, eu não estou vindo sozinho, e aqui eu mando um abraço para o meu amigo Alessandro Coelho, do presidente do Sindicato Rural de Campo Grande. Quando a gente levanta essa bandeira, a gente levanta pelo fato, Carmen, de que a humanidade está comendo mais. Literalmente ela está comendo mais. Quando a China entrou, e o Benhur sabe bem disso, quando a China entrou na OMC no ano de 2001, ela entrou com 1,3 bilhão de chineses comendo mais. Aí um pouco mais adiante, em 2012 ou 13, salvo engano, entrou a Índia, com 1,1 bilhão de indianos comendo. São os dois países mais... E agora, mais recentemente, há 2 ou 3 anos, entrou o Paquistão, com 200, quase 300 milhões de habitantes. Então, você somando isso, dá quase 35%
da população mundial comendo mais. E se você perceber, você sabe bem disso, porque você é jornalista da área, o Brasil, até pela curvatura que ele faz na Terra, o Brasil é abençoado por Deus mesmo. Porque de norte a sul do Brasil, principalmente no centro-oeste, ele é bem servido de extensões territoriais, ele é bem servido de climas, ele é bem servido de sinais de satélite, coisa que poucas pessoas se atentam para isso, Benhur. Por que eu digo sinais de satélite? Porque tem muitas dessas perdas que a gente está conversando, que nós temos condições de corrigir através de pesquisa, ciência e tecnologia. Por exemplo, eu estou citando aqui irrigação, mas poderia citar outras ferramentas e outras disponibilidades para a gente tentar corrigir isso. Resumindo, o produtor rural, minha querida Carmen Sestari, não é ele que pratica o preço dos alimentos. Muito pelo contrário, o produtor rural, ele faz a sua parte. No sol, na chuva, de domingo a domingo, etc, etc. É uma indústria a céu aberto. Ele assume riscos e, enfim. Política de preços é bom, e aqui me perdoem se eu estou enfatizando isso, mas política de preços é política econômica governamental, muitas vezes. Eu sei que tem muitas... Do mercado também. Do mercado externo, evidentemente, não, que regula a oferta e procura, enfim. Claro. Mas, de qualquer maneira, o produtor rural ele faz a sua parte. Sim. Vou dar um outro exemplo, meu prezado Benhur. Poderíamos produzir mais? Poderíamos, sem sombra de dúvida. Hoje, Mato Grosso do Sul está abaixo um pouco de 40% da sua capacidade de produção. Agora, Benhur, por exemplo, você conhece o estado tanto quanto eu. De Inocência a Chapadão, MS 316, 180 quilômetros, sem nenhum quilômetro de asfalto. Ali, naquela região, meu querido, são mais de 400 produtores. Ali, caso vocês não saibam, eu vou passar para vocês uma informação. Tem um produtor rural ali que eu fiquei até emocionado de ver. Ele plantou 5 milhões de pés de seringueiras. E a indústria do pneu já avisou ele que caso venha o asfalto na MS 316, que é um pleito legítimo lá daquela região, se instala a indústria de pneus ali, por exemplo. Poderia falar também na rodovia das placas, que liga Cacilândia até o leste do estado. Poderia falar ali da Sul Fronteira que vai de Mundo Novo, passando por Sete Quedas, você também conhece a região, Paranhos até... Quer dizer, enfim, potencial tem, né? Potencial tem, mas tem que haver a infraestrutura também. E como é que você faz uma crítica ao atual modelo, aponta gargalos, como é que se expressa na política? Como é que você, cidadão, se coloca... Pré-candidato, está em que partido? Como é que você traduz essa sua percepção na luta política? O que você está pensando para 2022? Benhur, você já foi deputado federal. Você já foi vereador, você já foi deputado estadual, deputado federal, outrora. E você sabe que em Brasília, você tem que conhecer os corredores do Congresso e os trâmites nos ministérios e nas autarquias federais. Por que eu estou te dizendo isso? Porque a nossa experiência, ao lado de Marisa Serrano, 14 anos, ao lado, recentemente, do senador Nelsinho, recentemente, trabalhando com ele, a gente teve quase 20 anos de experiência em Brasília. Conhecendo os corredores, conhecendo os ministérios. Muitas vezes, Benhur, você sabe bem disso, é a Secretaria Executiva que resolve, não é nem tanto o titular da pasta. Por que eu estou te dizendo isso? Porque, dando certo a nossa empreitada, nós seremos um representante eminentemente da infraestrutura do agro. É isso que eu quero dizer. Tem como produzir mais? Tem. Porém, tem que haver políticas de inserções para resolver a infraestrutura desse estado. Vou te dar um exemplo rápido aqui, meu querido. E uma cidade que você adora e você conhece, que é Corumbá.
De Miranda para Corumbá, meu querido, aqueles 200 quilômetros aproximadamente, está praticamente sem condições de tráfego. Tamanhas ondulações ali na rodovia 262. E ali, Carmen e Marquinhos, ali é eminentemente uma batalha dos parlamentares em Brasília. Porque quem é que vai resolver 200 quilômetros de estrada? Ou parte dela, a não ser o governo federal. Ali, por exemplo, 262 também, de Rio Pardo até Três Lagoas. Nós estamos ali na iminência da Suzano, indústria de papel e celulose. Hoje, nós temos ali, 70 mil viagens de bitrens ao ano. Quando a Suzano inaugurar, em 2024, nós iremos para 210 mil viagens. Desgaste disso no asfalto. Como é que você consegue conceber um tráfego desse volume em rodovia mão única, sem duplicação? Outro exemplo, minha querida, o calado lá do Rio Paraguai, onde a gente poderia estar usando muito a hidrovia, a ferrovia, que diminuir a bitola da ferrovia de 1,60 m para 1,40 m. Quer dizer, o trem trafega a 30 km por hora, quando poderia estar trafegando a 90 km por hora. E isso tem a ver com o escoamento da produção. Tatão, um ouvinte manda aqui a respeito da MS, né, Marquinhos, 316, que você falou, dia 25 o governador assinou a licitação para a pavimentação da MS 316, que vai ligar Costa Rica a Paraíso das Águas. Só essa informação. Por isso que até, perdão, eu estava ouvindo você, que bom, que bom. Aqui que... Mas ele se refere a Paraíso das Águas a Costa Rica. Eu me referi 316. Eu me referi de Inocência até Chapadão do Sul, para a gente ter a saída para o estado de Goiás, inclusive. E a agricultura familiar, Tatão, que também é tão importante, não é? Sem dúvida. Eu sou até suspeito em falar de agricultura familiar, porque a riqueza eu sou fã dessa pauta, aquilo que eu puder fazer, aquilo que tiver alcance, e já faço isso através dos nossos companheiros dos sindicatos rurais. Marquinhos, o Mato Grosso do Sul, principalmente Campo Grande, importa 90% de frutas e hortaliças, etc. Só o Cinturão Verde ao redor aqui de Campo Grande poderia estar fazendo um trabalho magnífico, por exemplo, para fornecer para o SEASA, por exemplo, para fornecer para as prefeituras. A Prefeitura de Campo Grande, salvo engano, são 110, 115 mil alunos, entre creches e escolas. E o que falta para isso concretizar? No meu ponto de vista, vontade política. No meu modesto ponto de vista. Mais políticas públicas, voltado para a agricultura familiar, fomentando, traduzindo equipando, estímulo, incentivando os pequenos agricultores. Principalmente, Carmen, você sabe, tem várias chácaras ao redor de Campo Grande, vários sítios, com 10 vacas, com 15 vacas, com meia dúzia de vaca leiteira, por exemplo. Esse povo, numa cooperativa unida... Mapear isso, formar cooperativa? Sim, sem dúvida. Poderia, com certeza, fornecer leite para essa multidão de gente. Quero agradecer a presença do Tatão, ele que é pré-candidato a deputado federal. Você conheceu um pouquinho mais do que ele pensa, dos seus conhecimentos, principalmente aí nesta área, não é? Que tanto se discute no Mato Grosso do Sul, como a Carmen disse, no Brasil, mas como nós estamos falando aqui do nosso estado, que tanto se discute e que é preciso, não é, melhorar e muito. Muito obrigado pela presença e pela participação, Tatão. Obrigado, Marquinhos. Obrigado, Carlos Sestari. Obrigado a todos da FM Capital. Bom dia, Soraya Dibo. Muito obrigado. Como pré-candidato a deputado federal, a nossa missão é grande, é longa, é responsável, tem conteúdo, tem contundência. E eu espero seguir adiante com as bênçãos de Deus. Obrigado. Boa sorte para você.